Como é essa Dani, barrinha azul aí? ô, Dani, eu estou aqui, não sei se é meu aparelho ou se é internet. O som está meio baixo, não sei o aplicativo, deve ser o aplicativo. Às Deve vezes ser eu o seu. ouço, Pode hein? ser, pode ser, mas veja aí o volume do seu Eu já aparelho. olhei, já olhei. Para mim tá tudo ok aqui. Às vezes é a internet também. Pode Para mim ser. também tá ok. Já começou, professora, a gravar. É com a senhora agora. Pronto. Boa tarde a todas, a todos e a todes. É com prazer que vamos dar início à defesa de dissertação de mestrado de Daniele Souza Santos, a dissertação intitulada A Cor dessa Escola Sou Eu, Diálogos entre Práticas Pedagógicas Antirracistas e o Ensino de História no Colégio Estadual de Barra do Pojuca, 2020-2021. Além de mim, Célia Santana Silva, orientadora e presidente dessa banca, nós temos a presença da professora Maria Telvira da Conceição, da URCA, que é membro externo, e a professora doutora Jocineide Cunha dos Santos, da UNEB. Então, agora nós vamos proceder, dar início, né, ao processo de apresentação da nossa Daniele. Tem 30 minutos para fazer a apresentação do trabalho, né, do que ela elaborou e para apresentar. Em seguida, as professoras fazem as considerações, perguntas, e, ao final, nós discutimos se Daniele responde a todas juntas ou a cada momento uma. Então, nós temos até 17h30 para esse momento. Então, Dani, agora são exatamente 14h52, onde Daniele Santos tem 30 minutos para proceder à apresentação. Bom, boa tarde a todas e todes. Obrigada por estarem aqui para me escutar. Eu vou compartilhar com vocês os slides, tá bom? Então, tá todo mundo vendo? Sim. Pronto. Então, muitíssimo obrigado. E nesse Dia Internacional das Mulheres, é uma honra estar nessa banca formada por mulheres. É muito satisfatório. E quero dar saudar muito em especial também a todas as mulheres que estão presentes aqui. Eu queria também agradecer às professoras que estão mais uma vez disponíveis, se disponibilizaram mais uma vez para me escutar, e também quero muito agradecer as orientações que as senhoras me deram na qualificação, porque elas foram muito importantes para que eu pudesse aprofundar as reflexões acerca dessa pesquisa. Como a professora Célia falou, o título da minha dissertação é A Cor dessa Escola Sou Eu, Diálogos entre Práticas Pedagógicas Racistas e o Ensino de História no Colégio Estadual de Barra do Pojuca, 2020-2021. O título dessa dissertação ele foi retirado da música O Canto da Cidade, de Toti Gira, onde na letra da música ele busca enaltecer a importância da negritude para a capital baiana. Existe uma versão anterior a essa, que é cantada por Daniela Mercury. Então, na primeira versão, o refrão da música, cantado por Toti, ele fala: negro é Salvador, verdadeiro amor. E esse refrão, ele me remete ao desejo do corpo escolar como um todo enxergar nas práticas pedagógicas do colégio a negritude, a sua negritude. A escola é formada majoritariamente por funcionários e por estudantes negros, então, mostrar em suas práticas pedagógicas essa negritude que é latente na comunidade e nos membros da escola, do colégio, é muito importante. O problema da minha pesquisa foi quais as estratégias e os desafios encontrados pelos docentes do ensino de História do Colégio Estadual de Barra do Pojuca para inserir, articular e desenvolver práticas pedagógicas que promovam a educação antirracista. O objetivo geral foi analisar as práticas pedagógicas que promovam uma educação antirracista e que contribuam
positivamente para a formação de uma identidade étnico-racial de estudantes negras e negros do ensino médio da educação básica em uma escola pública. Eu pretendi, com esse problema e esse objetivo, entender como os meus colegas eles inseriam e articulavam diretrizes da Lei 10.639 em suas práticas pedagógicas. A ideia inicial, antes do ano de 2020, era coletivamente desenvolver intervenções pedagógicas alicerçadas na Lei 10.639, aplicar essas intervenções nas turmas, averiguar os resultados para poder aprimorar a prática. Mas a pandemia, no início de 2020, mudou tudo. A pandemia provocou sentimentos de medo, de angústia e também de incertezas, o que, de certa forma, desestimulou muito a pesquisa. Eu fiquei uns 6 meses sem produzir absolutamente nada. E, nesse período de total inércia, as conversas com a professora Célia e também com os meus colegas de turma foi muito importante. Nós, da turma de 2019, nós fizemos uma reunião para falarmos sobre onde estávamos, cada um estava na sua pesquisa e também quais as nossas angústias, o que estava nos impedindo de avançar. E ouvi-los me fez perceber que todo mundo estava no mesmo barco e que era necessário dar continuidade, senão a pesquisa não ia andar. E aí me veio na cabeça um ditado indígena, um provérbio indígena que diz assim: deve-se desafiar o medo e, a despeito dele, deve-se dar o passo seguinte na aprendizagem, e o seguinte. Deve-se ter medo plenamente e, no entanto, não se deve parar. É esta a regra. E o momento chegará em que seu primeiro inimigo recua. Então, é com medo, vai com medo, vai com medo mesmo, porque a vida não para, a gente tem que andar. Então, tive que readaptar muitas coisas por causa da pandemia e a ideia de aplicar as intervenções pedagógicas por causa da pandemia, ela foi descartada para essa pesquisa, porque as aulas presenciais e virtuais não aconteceram, né? O Estado suspendeu as aulas, e eu passei a me concentrar no processo de desenvolvimento das intervenções elaboradas em conjunto com os professores. E, para isso, eu utilizei a metodologia pesquisação e também a história oral. Na pesquisação, a ideia foi diagnosticar lacunas entre a Lei 10.639 e a prática pedagógica que usávamos no colégio, formular estratégias para superar essas lacunas, aplicar, avaliar os resultados, conversar sobre os resultados para fazer novo diagnóstico e seguir nesse loop de ação, reflexão, ação. Mas, como eu falei, essa parte de aplicar as intervenções e avaliar os resultados, ela foi suprimida para essa pesquisa, mas a gente está retomando agora, para o ano de 2022. A outra metodologia utilizada foi a história oral, e eu usei essa metodologia embasada nas ideias de Janaína Amado e Marieta Severo, que nos diz que a história oral ela possibilita investigar a memória como ação de reconstrução do passado. Nós somos seres históricos e o ato de falarmos as nossas lembranças, as nossas memórias, é de uma forma ajudar a recriar o passado. Então, nos encontros, eu fiz análise desses encontros e interpretação dos dados coletados neles. O contexto da minha pesquisa foi o Colégio Estadual de Barra do Pojuca, que a gente usa a sigla CEBAP e, carinhosamente, é conhecido na comunidade por Casarão. Esse colégio foi fundado em fevereiro de 2010, ele é considerado de grande porte, ele oferece aulas nos 3 turnos, matutino, vespertino e noturno, e oferece turmas regulares, integrais e proeja. No seu quadro de funcionário, tem 28 professores e 10 funcionários, que são distribuídos entre secretaria, cozinha, limpeza e segurança. Eu não coloquei aqui os dados dos estudantes de 2020, porque, como não teve aula, eu não teve como fazer recolher esses dados. Mas, em 2021, nós tínhamos 750 estudantes matriculados,
onde cerca de 90% deles se declararam negros ou pardos. E esse ano, 2022, nós temos 811 estudantes, onde cerca de 95% deles se declaram negros ou pardos. Esses dados, eles constam numa ficha que eles preenchem na matrícula, na escola, e fica na pasta deles. Aqui estão as fotos da escola quando ela foi fundada. Ela é chamada de casarão porque ela funcionava em 2 casas de veraneio. Então, eram 2 casas grandes, por isso o casarão, e a gente adaptava as salas de estar e os quartos em salas de aula, em secretaria, direção e sala dos professores. Essa foto aí que vocês estão vendo agora era a maior sala que a gente tinha na escola. Ela era muito estreita. E a gente ficou 10 anos nessa escola, né? Nesse prédio, né? Nessas casas, trabalhando de forma improvisada. E no ano de 2020, essas casas foram derrubadas e foi construída uma escola, um colégio à altura da comunidade. A nossa escola agora tem biblioteca, tem auditório, tem refeitório, tem quadra poliesportiva, tem laboratório de informática, laboratório de ciências. Então, é uma escola que, de fato, está à altura do que a comunidade precisa. Aí tem aí algumas fotinhos dela, né? Aí a sala de ciências. Licença, Dani. Você está projetando os slides todos? Eu só estou vendo a primeira capa. Estou. Eu não sei se todo mundo está vendo esse. Não, só está o primeiro, Dani. Eu achei que Só também... tá o primeiro. Nossa, eu já estou aqui. Eu não sei o que aconteceu. Vou interromper e vou reiniciar. Tá bom. Vou interromper o compartilhamento e vou começar de novo. E eu doida para ver as fotos da escola e ela falando das fotos e eu sem poder ver. Eu também. Aí eu disse, não, eu vou ter que agora interromper. vai. Aqui, ó, área de trabalho, apresentar. Vou botar área de trabalho, porque botei janela. Vamos ver se na área de trabalho. Tá todo mundo vendo minha área de trabalho aí? Agora, você não colocou, Daniele, como exibição. Tava no slide, mas você não colocou no modo exibição. E aqui estava. Coloca agora, Dani, no modo exibição. Pronto, agora a gente está vendo. Passa aí um ou outro para ver se a gente consegue ver Eu estou rodando. passando. Pronto, agora tá ok. Estão Pelo menos vendo? para mim tá ok, Dani. Todo mundo ok? Então, bora lá. Ok, Dani, falei da ok. metodologia, falei do problema da metodologia, falei do contexto da escola. Aqui as fotos. Aqui o casarão. Esse era o casarão. Essas eram casas de veraneio que foram alugadas pelo Estado. Ficamos nela durante 10 anos. Aqui era a sala a maior sala que tínhamos, estreita. Trabalhamos durante 10 anos nesses 2 prédios. E agora a nova escola, que foi construída em 2020, inaugurada no final do ano passado. Ela está bem bonita, bem bonita. Bom, agora, dando continuidade, gostaria de fazer uma recapitulação do que eu apresentei na qualificação. Eu apresentei o capítulo 1, intitulado Educação Antirracista, Necessidades Urgentes de Abordá-la. E nesse capítulo, eu busquei fazer um levantamento histórico da trajetória educacional da população negra no século XX, população negra brasileira durante o século XX. E dois elementos foram muito nítidos durante esse processo da pesquisa. Um é que a educação da população negra brasileira ela foi edificada pelos pilares da exclusão e do abandono, como mostra, por exemplo, a Petronília Gonçalves, no livro Movimento Negro. Ela fala que ela mostra que, durante o período colonial, o direito à educação foi negado à população negra, e isso perdurou também no período imperial, salvo raras exceções de pessoas negras que tinham autorização para poder receber educação escolar. E o advento da República não rompe com essa proibição, muito pelo contrário, ela dá continuidade. E tem um exemplo muito claro de como na República esse abandono e essa exclusão ela continua a partir de um exemplo trazido por Jerry Davila, acho que é assim o nome dele,
no livro Diploma da Brancura, onde ele conta o caso de uma criança indígena que, em 1944, no Rio de Janeiro, ela teve a sua matrícula negada com a desculpa de que a instituição e as professoras, elas não tinham preconceito, mas a criança podia sofrer preconceito de outras crianças. Então, para protegê-la, estavam negando o direito a ela de ser matriculada. Então, era assim que muitos naquele período mantinham a exclusão e o abandono. E outro elemento muito importante nesse momento da pesquisa que eu fiz, foi entender a importância dos movimentos negros para conquistas de direitos educacionais. Os movimentos negros começaram a fazer denúncias, começaram a fazer lutas e também cobranças políticas públicas e conquistas educacionais e civis para a população negra, porque ela entendeu que o abandono educacional da população negra era um grande problema e também um dos grandes pilares da exclusão social e econômica do povo preto. E por isso eles passaram a denunciar, a lutar e também a cobrar por políticas públicas educacionais. E toda essa luta, toda essa denúncia, toda essa cobrança começou a ter resultados muito mais sólidos no final do século XX, início do século XXI, com a LDB de 96, que passou a orientar a educação na perspectiva da pluralidade cultural, também a Lei 10.639 de 2003, que passou a obrigar o ensino de história da África e afro-brasileira, e a Lei 12.712 de 2012, que estipula cotas raciais para o ingresso e permanência em instituições públicas de ensino superior e ou técnicos federais. E eu também acredito que seja de relevância citar a Lei 11.645 de 2008, que obriga o ensino e cultura da indígena. Essa lei 11.000, ela não é uma conquista do movimento negro, dos movimentos negros, ela é uma conquista dos movimentos indígenas, mas é importante salientar a existência dela, porque ela é fundamentada numa educação pluricultural e também uma grande ferramenta na luta por uma educação antirracista. Agora, para essa defesa, eu trago o capítulo 2 e o capítulo 3. O capítulo 2 se chama Questões Étnicos Raciais e Narrativa Histórica Escolar. Os desafios das identidades negras no Colégio Estadual de Barra do Pojuca. E nesse capítulo, eu busquei refletir sobre a importância da escola na construção da identidade étnico-racial das crianças e jovens, sobretudo crianças e jovens negras. E durante o processo de pesquisa, eu percebi que o conceito de identidade não tem uma unanimidade. E os diversos autores falam de formas diferentes sobre o que seria identidade. Gleason, por exemplo, ele fala que o termo identidade ele é um conceito que não é satisfatório para englobar todas as dimensões que a identidade tem. Munanga, ele diz que identidade são conjuntos de regras, preceitos e valores sociais e culturais construídos ao longo da história para definir o eu e o outro, e também serve como defesa de uma unidade de grupo. E Silvia Novaes, ela diz que a identidade é a criação de um nós coletivo, que usa uma igualdade representativa de um grupo social para ter meio de reivindicar espaço social e político diante de conflitos. Lendo tudo isso, uma coisa ficou clara, de que a identidade ela não nasce com a gente, ela é construída no convívio social. E ela se torna um modo de ser da pessoa no mundo e com os outros. Então, na interação social do indivíduo com o outro que a sua identidade ela é construída. Então, os sujeitos eles formam a sua identidade e também a sua autoimagem através da socialização nos mais diversos espaços sociais, como família, a comunidade, os grupos de amigos, grupos religiosos, grupos de recreação e também, lógico, a escola. Todos esses espaços, assim como a escola, eles devem ser entendidos como espaço de aprendizagem. Nós não aprendemos, no sentido pleno da palavra, apenas na escola. Na socialização, nos mais diversos espaços, nós aprendemos.
Então, a nossa identidade, ela também é construída, além da escola, nesses outros espaços. E qual é o papel da escola na formação da identidade dos indivíduos? A escola, por ser um espaço onde diferentes valores, crenças e hábitos se atravessam, a forma como os estudantes negros e negras e suas culturas são tratadas pode valorizar ou segregar a diversidade identitária presente nela. Como é que a gente pode ajudar negros e negras a desenvolver uma identidade negra positiva se a escola, na sua prática pedagógica, ela ainda carrega muito do que a eugenia imposta lá no início do século XX traz, que é associar a negritude, a violência, a incapacidade intelectual e a selvageria. E aí é importante, como o Henrique Mota nos diz no livro Ensino Antirracista na Educação Básica, é preciso romper com a pedagogia do silêncio sobre as relações étnicos-raciais que impera na educação, apontar a cor dos corpos, reconhecer o corpo negro como lugar de ideias, representações e criação. Então, é necessário questionar as práticas racistas no processo educacional, e nisso a Lei 10.639 nos ajuda, porque essa lei provoca discussões e reflexões sobre a estruturalização e a naturalização do racismo na sociedade brasileira. O capítulo 3, que se chama Portas ou Muros, o que torna a escola um local de aprendizagem, se buscou fazer nesse capítulo uma reflexão coletiva da prática pedagógica em prol de uma educação antirracista. E só foi possível esse capítulo e a conclusão dessa pesquisa acontecer pelos sims dos meus colegas, o professor Augusto Souza Santos, o professor João Carlos Vieira Teixeira e o professor Lázaro Reinaldo Alberto dos Santos Ferreira. O professor Augusto, ele se formou na UFBA em 99, em História, na UFBA em 99, onde ele aprofundou suas ideias marxistas adquiridas na sua vivência sindical no setor do transporte público rodoviário. Ele está na docência há 22 anos, ele também atuou como vice-diretor em uma outra escola, então ele conhece os dois lados da força, e ele está no SEBAP há 3 anos. Ele disse que ele viu na docência um meio de melhorar sua realidade profissional, já que era muito desgastante e muito mal remunerado quando ele trabalhava no setor do transporte público rodoviário. Eu, a professora Daniela Souza Santos, inicialmente eu não queria muito escrever sobre mim, mas a professora Célia, ela me trouxe a ideia de escrevivência da Conceição Evaristo, que fala que escrever sobre nossas experiências, lembranças e cotidiano revela a condição do povo preto. Daí, né, a partir dessa ideia de escrevivência da Conceição Evaristo, eu me apresento como uma mulher preta de comunidade, eu sou da comunidade de Arembepe, eu me formei em licenciatura plena em História pela Universidade Católica do Salvador em 2005, eu estou há 21 anos no ensino público e há 12 no Colégio Estadual de Barra do Pojuca. Eu escolhi a docência no ensino médio por influência de um professor que me ajudou a acreditar que eu podia e devia querer mais. E esse é um dos intuitos, essa intervenção na minha vida desse professor, eu levo para as minhas aulas. Eu quero ajudar os meus estudantes, que são os meus, né? Eu me vejo muito neles, eu quero ajudá-los a perceber que eles podem e eles devem querer mais. E não necessariamente para ser professor, mas para ser o que eles quiserem ser. O outro professor é João Carlos Vieira Peixoto. Ele se formou em filosofia, ele é o único professor de história que não é formado em história, mas por questões de organização interna da escola, ele acaba dando aula de história. Então, ele se formou em filosofia na Universidade Católica em 2017. Ele está na docência há 5 anos e também no SEBAP esses anos, né, 5 anos. Ele foi estudante do SEBAP, ele foi meu aluno, e é muito gostoso poder dizer que um ex-aluno meu, hoje em dia, é meu colega de trabalho e também um grande amigo, e ele diz ter sido escolhido pela docência, porque inicialmente ele tinha escolhido ser sacerdote, mas no meio do caminho ele desistiu e começou a dar aula no SEBAP para poder pagar
e terminar o curso de filosofia, e até hoje ele está lá como professor e vai se aposentar lá. O último professor, o professor Lázaro Reinaldo Alberto dos Santos, ele se formou em bacharelado em História na Universidade Católica do Salvador, em 99, mas por falta de espaço para as pesquisas, ele migrou para a licenciatura, onde ele está há 27 anos. E devido à Lei 9.394 de 96, que exige curso superior no ensino básico, ele concluiu a licenciatura em 2007 e ele está lá no SEBAP há 4 anos. Antes da pandemia, eu tinha pensado em organizar os encontros com os meus colegas durante as ACs presenciais no colégio, mas com a pandemia isso foi reorganizado e os encontros passaram a ser virtuais. E para poder organizar os temas de cada encontro, eu enviei um questionário prévio para os meus colegas com perguntas muito genéricas sobre o que eles achavam sobre a lei, o que eles entendiam sobre identidade, sobre a educação antirracista, e com as devolutivas deles eu pude traçar os temas para cada encontro. No primeiro encontro, nós falamos sobre nossas trajetórias profissionais, o que eu falei um pouquinho agora, e também falamos sobre os nossos conhecimentos sobre a Lei 10.639 de 2003. E os colegas disseram que eles conheciam, mas não conheciam a fundo, nunca parou para estudar a Lei 10.639. E nesse encontro, nós também conversamos sobre o que cada um de nós pensávamos sobre a importância do ensino de história. O professor Augusto disse que o ensino de história tem duplo papel. Ele é memória viva da humanidade e também ajuda as e os discentes a terem visões críticas de suas realidades. O professor João, ele disse que o ensino de história ele serve como instrumento de reflexão das ações humanas e também como problematizador do passado para poder nos ajudar a não cometer equívocos que alimentam as desigualdades na atualidade. E o professor Lázaro disse que o ensino de história tem várias finalidades: analisar as ações humanas no tempo, entender as estruturas e manutenções do poder e dar voz aos esquecidos. O professor trabalhar as lutas de grupos subalternos ajuda os estudantes a entenderem e não aceitarem sem críticas as mais variadas formas de desrespeito à existência humana. Nesse encontro, nós também conversamos do porquê de quase 20 anos, ano que vem, 2023, fará 20 anos da implementação da Lei 10.639, e por que nesses quase 20 anos a lei ainda é tão desconhecida. E eles deram algumas pistas. Eles disseram que a falta de contato dos professores com a lei durante a formação ou na formação continuada pode ser um dos motivos. Um outro motivo, elementos externos que influenciam estudantes a não aceitarem determinados temas, influências religiosas, por exemplo, que dizem para os alunos que falar de determinados temas é pecado. E também o currículo escolar e os livros didáticos ainda serem muito eurocentrados, ainda valorizarem mais os feitos históricos de nações europeias do que outros povos. Esse primeiro encontro ficou muito claro que os professores eles conseguem enxergar as barreiras para que a lei ela seja plenamente implementada. Já no segundo encontro, nós conversamos sobre a formação continuada e fizemos uma sequência didática para o primeiro ano, que está sendo executada agora na primeira unidade lá no SEBAP. E nesse encontro, os colegas afirmaram que eles não tiveram contato em nenhum momento com a lei, em nenhum curso, nem na formação, nem em formação continuada. O professor Lázaro e o professor Augusto, eles se formaram antes da implementação da lei. Eu me formei 2 anos depois da implementação da lei, mas mesmo assim não houve nenhuma disciplina pedagógica que me desse uma noção do que era essa lei, de como trabalhá-la. E o professor João, que se formou em 2017, ele disse que também não teve na sua grade curricular de filosofia nada que falasse sobre a Lei 10.639. Então, esse segundo encontro deixou claro a importância dessa pesquisa em servir como uma formação continuada ao debatermos a lei e elementos para uma educação antirracista. Então, essa pesquisa não serviu apenas para aprofundar os meus conhecimentos, e sim também ajudar os colegas a entenderem a lei. A sequência didática que a gente formou nesse segundo encontro, ele teve como tema o desenvolvimento tecnológico e cultural na África Antiga,
E o objetivo dessa sequência didática foi mostrar aos estudantes que as sociedades africanas desenvolveram mecanismos tecnológicos importantes para a humanidade, tanto quanto qualquer outro povo do mesmo período histórico. No terceiro encontro, nós refletimos sobre currículo de história e os professores salientaram que ainda é muito eurocentrado. O currículo de história ele ainda valoriza muitas ações históricas de povos europeus em detrimento de outros. A gente também, nesse encontro, a gente fez uma rasa discussão sobre o novo ensino médio. A gente estava falando muito sobre o currículo de história e falamos assim, agora com esse novo ensino médio vai ser muito pior, porque botaram tudo num livro só. Mas a gente fez uma rasa discussão porque a gente está vivendo essas mudanças. E a gente não consegue abarcar todas as problemáticas que essas mudanças provocarão. Mas, pelo que a gente está vendo, a gente está se posicionando contra esse novo ensino médio porque está sendo jogado. Não foi perguntado para nós, professores do ensino médio, o que nós acreditávamos que deveria ser modificado ou aprimorado para que o ensino médio ele fosse alavancado. Simplesmente disseram, tire isso e faça isso. E isso é, no nosso entender, uma aberração. Depois de toda essa conversa, os colegas eles foram provocados a refletir como encaixar questões étnicos raciais nos assuntos estipulados pelo currículo de história. E aí os professores disseram, desenvolver um diálogo relacionando racismo, poder econômico e luta de classe, oportunizar os estudantes a conhecer os mais diversos personagens brancos e não brancos na construção das sociedades e culturas, no entendimento de que não existe uma hierarquização de culturas e conhecimento, e também disseram que não se deve resumir temáticas étnicos raciais a questões culturais. Então, esse terceiro encontro, ele mostrou que os colegas, eles têm estratégias de trabalhar a Lei 10.639, mesmo que não seja de forma consciente, mesmo que eles não digam assim, vamos trabalhar a lei fazendo isso, isso e isso, mas eles intuitivamente, eles sabem como fazer. E a sequência didática que a gente desenvolveu nesse encontro para o segundo ano falou sobre revoltas regenciais e buscou instigar os estudantes para refletir sobre a não passividade da população carente, que em sua maioria é negra, ante o abandono político e social que sempre lhe foi imposto. O quarto encontro, nós conversamos sobre a negritude no livro didático e produzimos uma sequência didática para o terceiro ano. Os professores nesse encontro expuseram as dificuldades em encontrar temas relacionados à negritude nos livros didáticos, porque os conteúdos são ainda muito eurocentrados, então essa questão de ter um currículo, de ter um livro eurocentrado é um problema muito sério para trabalharmos de forma mais plena a Lei 10.069 e também desenvolver a educação antirracista. Eles também disseram que há uma falta de apoio no livro didático para aprofundar discussões relacionadas à negritude e a relações étnicos raciais. Por exemplo, queremos trabalhar como o racismo ele foi se estruturando na colônia. O livro didático não traz esse tipo de discussão. E eles também disseram que os livros didáticos não trazem muita diversidade étnico-cultural no seu conteúdo, o que reforça a ideia de que a cultura negra não é merecedora de ser estudada. Esse quarto encontro, ele mostrou que os professores percebem que, apesar da representatividade do povo negro ter melhorado nos livros didáticos, nos governos de Dilma e Lula, ainda há uma sutil hierarquização racial que relega negros e indígenas a um plano secundário na formação da sociedade brasileira. A sequência didática que a gente produziu nesse encontro falava sobre a ditadura militar, e o desafio foi justamente inserir movimentos e personagens negros no contexto da ditadura militar. A proposta não era dar o protagonismo aos movimentos negros ou a personagens negros, mas mostrar que eles foram tão importantes quanto outros na luta contra a ditadura militar. O último encontro, nós conversamos sobre a Lei 10.639 no projeto político-pedagógico do colégio. E quando eu peguei da secretaria o projeto político-pedagógico, eu percebi que ele não estava acabado, ele não tinha sido finalizado. Eu conversei com os colegas se eles participaram em algum momento do processo de construção do PPP, eles disseram que não. Então, o PPP do colégio não foi uma construção coletiva, ele está inacabado. E na leitura que a gente fez do PPP,
Os professores afirmaram que o texto ele estava muito aquém do que é, de fato, a nossa comunidade escolar. E aí eles afirmaram que o PPP tem que explicar normas e diretrizes com que o colégio deve contribuir para o combate ao racismo e ao preconceito da diversidade étnico-cultural e étnico-racial. O PPP não toca em nenhum momento nas pautas exigidas pela Lei 10.639 e também não toca na 11.645. E o PPP também não inclui toda a comunidade escolar no compromisso por uma educação pautada no diálogo e na diversidade. E após toda essa discussão que a gente teve sobre o PPP, os colegas, a gente coletivamente, a gente desenvolveu diretrizes em conformidade com a Lei 10.639 para serem inseridas no PPP do colégio. E esse quinto e último encontro, ele evidenciou que para os professores, o PPP, o Projeto Político-Pedagógico do colégio, ele tem que constar elementos ligados à diversidade étnico-racial e étnico-cultural e ao desenvolvimento de uma educação antirracista, porque o nosso colégio está inserido em uma comunidade negra e tem seu público formado majoritariamente por jovens negras e negros. As conclusões que eu tirei desses encontros e dessa pesquisa foram algumas. Uma foi que há uma gritante necessidade de debater e conversar sobre a Lei 10.639. Esse ano, durante como é que chama? A jornada pedagógica, o vice-diretor estava falando sobre projetos, né, propostas de projetos para poder inserir, trabalharmos esse ano no colégio, e eu perguntei, e algum desses projetos fala sobre a lei, é sobre a lei? E ele disse que não, mas que nós de humanas deveríamos construir e que os outros segmentos ajudariam. Aí eu disse, não, senhor, a lei não é para um grupo, não é para um segmento, não é para uma área de conhecimento, é para toda a escola, é para todos que trabalham na escola, não é nem só para professores. Aí ele disse que ele, de fato, não conhecia a lei. Então, há ainda uma necessidade gritante de debater e conversar sobre a Lei 10.639. Uma outra conclusão que eu tirei é que essa lei, a 10.639, ela nos respalda a desenvolver e reivindicar estratégias pedagógicas no combate ao racismo. Nós não precisamos esperar que instituições superiores digam que a gente pode fazer. A gente pode fazer, pode criar alternativas, pode criar meios, caminhos para poder desenvolver estratégias pedagógicas para combater o racismo. Outra conclusão é que pensar coletivamente estratégias de aprendizagem possibilita perceber com mais clareza objetivos a serem atingidos. Um professor pode desenvolver um plano de aula, uma aula antirracista? Pode, mas para que a escola, de fato, consiga desenvolver uma educação antirracista, é necessário que todos, não só professores, mas todos os funcionários da escola, professores e funcionários, e o pessoal da limpeza, e o pessoal da segurança, da secretaria, da merenda, todos eles andem de mãos dadas nesse intuito de uma educação antirracista. Uma outra conclusão foi que, para construir uma educação antirracista, é de suma importância refletir sobre a prática docente, a fim de identificar os elementos racistas que impregnam esta prática. Então, isso deixa claro uma necessidade de formação continuada. Não é porque a gente, por exemplo, eu e os meus colegas conversamos sobre a lei que parou, que está tudo bem. Não. A gente sempre tem que estar conversando sobre, para poder olhar e ver se, de fato, não estamos deslizando. Outra conclusão é que é necessário desnaturalizar o racismo. E, para isso, é preciso estudar, pesquisar, entender e combater suas estruturas. O racismo é uma das bases da desigualdade social e econômica. Uma outra conclusão é que a escola é essencial na luta antirracista. As práticas pedagógicas têm que questionar o racismo, senão irá reproduzir com naturalidade os padrões de discriminação racial. E uma última conclusão: não basta educar as pessoas para serem antirracistas. A escola e a educação têm de confrontar normas racistas que a sociedade possui, senão apenas reproduzirá o racismo na sociedade. Não basta ensinar para os meninos, não seja descortês ou não discrimine uma pessoa. Tem que mostrar o problema social
que o racismo traz não só para as pessoas pretas, mas também para toda a sociedade. Os produtos que o Prof. História nos exige, eu inicialmente trouxe 2, mas acabou ficando 3. As sequências didáticas que foram criadas durante o processo da pesquisa, né, com os meus colegas, junto com os meus colegas. Essas sequências didáticas, elas vão começar a ser distribuídas nas redes sociais da escola. Era para ela ser colocada no blog da escola, mas o blog, que já estava em fase de finalização, não terminaram o blog. Eu perguntei o porquê, ninguém soube me dizer porque o blog ele não foi finalizado. Então, eu estou esperando que finalize para poder colocar no blog da escola, mas essas sequências serão disponibilizadas nas redes sociais da escola, que é o Instagram e o Facebook. E essas sequências também já estão nos computadores lá da escola, para que a gente possa revisitar. O outro produto que eu trago nasceu dos encontros com os colegas. Foi mais foi mais ideia deles do que minha, na verdade, que foi nós ficarmos numa constante, fazermos encontros mensais para discutir sobre temáticas étnico-raciais, para poder produzir sequências didáticas antirracistas. E o último produto são as recomendações que nós desenvolvemos nos encontros, alicerçadas na Lei 10.639, para poder serem inseridas no PPP. Aqui estão as recomendações, foram 3: desenvolver estratégias de ensino-aprendizagem em todas as séries ofertadas na unidade escolar, todas as áreas de conhecimento e componentes curricular, para ressaltar a importância da cultura negra e indígena na formação da sociedade brasileira e mundial, a fim de combater o racismo e seus desmembramentos em consonância com as leis federais 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, durante todas as unidades do ano letivo. A outra recomendação: desenvolver mecanismos de combate às situações de racismo e preconceitos que possam ocorrer nas dependências da unidade escolar. E a última recomendação: proporcionar a formação continuada que instrumentalize os profissionais de educação, docentes e mais funcionários da unidade escolar, a se apropriarem das determinações das leis 10.609 e 11.645, a fim de desenvolverem estratégias de ensino-aprendizagem que combatam o racismo e os preconceitos dentro e fora da unidade escolar. Aqui tem um exemplo de uma das sequências didáticas que a gente fez. Essa daqui é do 3º ano da ditadura militar, e a gente falou para falar sobre o movimento negro, como ficou o movimento negro nesse período, falar, por exemplo, de uma figura como Marighella. Foi bem instigante fazer essa sequência didática. E eu finalizo a minha apresentação com uma frase que eu ouvi de Nilma Lino Gomes, numa live que eu assistia dela, que ela disse: estudem, pesquisem e empoderem-se em relação ao racismo, porque ele mata, violenta, humilha e desumaniza. Obrigada, gente, por me ouvirem. Dani, parabéns. Passou dos 30, mas vamos lá. Obrigada, Dani. Agora eu convido a professora. Vamos dar sequência, né, à defesa, e nós vamos convidar a professora doutora Maria Telvira da Conceição para fazer as considerações. A professora é membro da Universidade Rural do Ceará, não é isso? Tá desligado. A professora da URCA, então, membro externo, tem prioridade na apresentação. Professora, a senhora faz suas considerações, Dani anota, e a gente define logo aqui se ela se responde ou faz das duas. O que vocês acham melhor? Eu pessoalmente não tenho... Acho que eu tenho só uma pergunta, mas é de ordem tão prática que não... Sabe? Então, assim, eu acho que pode ser depois da professora Josicleide, do meu ponto de vista, assim, porque eu não tenho necessariamente perguntas, assim. Universidade Regional do Cariri. Registrado.
gravado. Então, vamos fazer o seguinte, a professora Maria Telvira faz as considerações, a Daniele anota as questões, e em seguida a professora Jocineide, aí eu convido a professora Jocineide em seguida. Então tá, mas Dani, não precisa assim, eu vou te mandar, porque normalmente eu já deixo, eu vou te mandar em seguida. Assim, você anota assim, o que você quiser, mas assim, eu vou te mandar, certo? Bom, primeiramente, né? Boa tarde. Eu queria muito agradecer o convite, né, para essa fase final, né? Eu já estive na qualificação e agora nesse momento final, né, de conclusão do trabalho de Dani. Queria agradecer o convite à Célia e a ela, né, que eu sei que é de comum acordo, e dizer que é um prazer reencontrar vocês, professora Célia, tu, Dani, e a professora Jocicleide. Boa tarde aos demais colegas que estão aqui nesse momento. Assim, eu, primeiramente, queria dizer que é muito gratificante, né, poder fazer parte, pelo menos, né, da fase final, né, de um trabalho como esse que Dani está apresentando, né, e ver o quanto esses novos sujeitos, né, que estão chegando na pós-graduação estão construindo uma diferença fenomenal do ponto de vista, né, da utilidade mesmo, da utilidade política, pedagógica, teórica, enfim, dos trabalhos que são produzidos. Aí, nesse sentido, eu acho que nós todos concordamos, né, que o Prof. História está fazendo história a partir desses novos protagonistas, né? E eu vou começar, só fazer um parênteses aqui do final, quando Dani fala, né? Engraçado, Dani, minha dissertação de mestrado eu defendi em março de 2000, né? Então não tinha saído ainda a lei, e eu discuti sobre o título. Eu também estava trabalhando com ensino médio, né, na época, e dei um título mais ou menos assim, o negro no ensino de história, né? E eu me lembro que no final, né, também nas minhas considerações finais, eu dizia assim, eu, naquele momento ali, né, com o que eu consegui alcançar, né, eu dizia, é muito importante uma lei que possa, não sei o quê. Aí agora a gente tem a lei e os trabalhos estão mostrando que, beleza, tem a lei, mas que a gente ainda vai ter que gastar muito carvão, né, para poder conseguir colocar em prática essa lei. Isso me remeteu quando você trouxe aí as recomendações. Eu falei, meu Deus, lá em março do ano 2000, no meu trabalho, né, humilde trabalho, eu estava dizendo, precisa de uma lei para poder, sabe, essa questão tá na escola, tá no ensino de história, aí agora a gente tem a lei, mas aí a gente tem todo esse universo aí de questões, enfim. Então, queria começar, né, parabenizando a Dani, né, e que é a autora do trabalho, e a orientadora, porque a gente sabe o que significa isso, né, assim, construir isso, né, num cotidiano, como é o cotidiano dos professores, né, que estão, dos novos mestres, né, que estão no Prof. História, né, todo mundo. Eu fiquei pensando, Dani, vale, meu Deus, ela já nasceu na escola, porque eu olho para ela e eu acho que ela disse que tem 21 anos de escola, e eu olho para ela, acho que ela tem uns, sei lá, uns 28 anos, não sei. Eu digo, gente, ela nasceu na escola, já nasceu professora. Bom, então, assim, eu vou dizer que seu trabalho é maravilhoso, que seu trabalho traz uma contribuição política, né, pedagógica, fenomenal, entendeu? Então, assim, o que tem de algo que poderia estar, que não estava, isso é o de menos, né? Assim, num momento como esse. Então, queria mesmo era dizer parabéns, Dani, pelo trabalho que você fez, é um excelente trabalho. Como diz a gíria, é top seu trabalho, né? Eu já disse isso, né, na qualificação, e estou repetindo. Então, eu queria fazer alguns destaques aqui em relação ao trabalho,
E, primeiro, dizer que eu corroboro com o que já foi dito na qualificação acerca da pesquisa, né? Eu já disse isso, vou continuar reafirmando. Então, reafirmar aqui a relevância do tema, o lugar de fala de quem tocou o trabalho e propôs a tarefa de problematizar, né, todas essas questões, e se inquietou, né, e que transformou essas inquietações em uma proposta de qualificação profissional e de formação, porque é isso o trabalho, né? Assim, é muito significativo também por isso, né? Eu considero que há um importante posicionamento político sobre o tema, ou sobre os temas, né? Porque são muitas questões, né, que os objetivos do seu trabalho traz, né? Então, isso é muito importante, isso significa maturidade, né? Aliás, queria dizer que você fez uma excelente apresentação, né? Que você tem muito né, essa facilidade, né, da comunicação. Eu acho que tu já nasceu na escola mesmo, né? A fluência da escrita, eu acho que a fluência da escrita ajuda muito nessas horas a deixar as coisas claras, né, para quem vai ler seu trabalho, né? Eu também sou leitora aqui. Aí vem tudo, essa fluência da escrita deixa clara a problemática, os objetivos, enfim, como foi construído, e os posicionamentos políticos, né, que a gente vai percebendo ao longo da leitura. A base teórica e conceitual, né, além da articulação que você consegue apresentar no trabalho, ao longo de todo o trabalho. A importância das proposições ou da dimensão propositiva do trabalho, que a gente chama de produto. Quer dizer, eu não sei quem foi que deu esse nome, não, mas assim, eu não me encontro nesse nome, porque eu acho que esse termo não representa, não dá conta de dizer o que é a importância dos trabalhos do Prof. História, quer dizer, a dimensão propositiva dos trabalhos do Prof. História. Não dá. Então, queria fazer esse destaque, né, da importância da dimensão propositiva, né, do teu trabalho, que são as sequências didáticas, e uma coisa que eu achei muito interessante, né, é que elas foram elaboradas coletivamente. Acho que é a primeira vez que eu estou meio que vendo isso. Eu já participei de várias bancas por aí afora, né, de colegas do Prof. História, mas e que trabalharam com essa, né, que trabalharam com proposições de sequência didática, mas assim, construída coletivamente, acho que é a primeira que eu estou vendo, e isso dá traz para o teu trabalho um elemento muito importante, né? Então, eu concordo, sim, com o que você disse, né? Que, pelo menos, o seu trabalho ajudou, né? Você ajudou seus colegas a tomarem contato, né, com as normas, as orientações, né, normativas, né, em relação a essas questões de se pensar qual é o papel da escola, né, na construção da educação antirracista. Então, realmente, você fez isso e fez de forma primorosa, né? Assim, porque sentou com os colegas e vamos construir, sabe? Foi muito massa essa sua metodologia. E aí eu chego também para fazer esse destaque, né? De que você usou uma metodologia que é muito que é muito autoral. Assim, acho que você conseguiu fazer isso muito bem, né? Chamando os colegas, sentando com elas, sua metodologia é muito clara, acho que ela traz realmente a dimensão autoral, né, desse trabalho, né? E assim, a sensação que eu tenho, né, que a dimensão propositiva do seu trabalho ela nasce da prática, se alimenta da prática e se volta para a prática, né? Então, assim, isso é uma beleza fenomenal, assim, um trabalho como é esse seu, né? E o conjunto, também destaco aqui o conjunto das reflexões, né? Que está aí, assim, são reflexões que estão aí permeada também dos posicionamentos políticos, e isso é muito importante, como eu disse, isso é sinal de maturidade, então o trabalho
muito maduro, né? Assim, mesmo, né? E você mostra isso o tempo todo, mostra no texto escrito, mostra na hora que você apresenta o seu próprio trabalho, né? E é um trabalho, assim, como eu disse, muito maduro e que traz uma contribuição significativa, não só para a escola. E aí tem mais um detalhe no seu trabalho, sabe assim, como ele nasce da prática, da sua experiência em primeiro lugar, e depois de você sentar com os colegas e etc. Assim, poxa, ele não tem como, esse trabalho é belíssimo, porque ele já vai lá. Sabe assim, o negócio já está, as propostas já estão nos computadores da escola, sabe? Já tem proposta de dar sequência. E eu acho que é um trabalho assim mais, vamos dizer assim, mais importante do que esse. Assim, nossos trabalhos, né? Assim, dos mestrados, doutorados, pós-doutorados acadêmicos, tivesse esse alcance. Não tem esse alcance, né? Os trabalhos do Prof. História têm esse alcance, né? E para finalizar aqui os destaques, né, que tem outros, mas eu também tem Josicleito que vai falar, né? É assim, Dani, eu acho que teu trabalho, ele mostra para nós em que estágio nós estamos em relação, né, a essa tarefa de construir uma escola, uma sociedade antirracista. Teu trabalho mostra isso, em que estágio a gente está. Quando tu conversa com os colegas, entende? Quando eles se colocam da forma como colocaram. Eu falei, poxa, é isso. O trabalho dela mostra em que estágio nós estamos, sabe? Em que estágio nós estamos desse processo. Então, Dani, só muitos parabéns para você como autora e para a professora orientadora, né? Assim, que a gente também quer uns parabéns, que a gente sofre muito. Eu sei que Célia não sofreu tanto assim, não, que você é muito descolada, né? Mas, enfim, o parabéns vai para as duas, para a autora e para a orientadora. Dito isso, eu queria só apenas fazer algumas pontuações para o depósito do trabalho, se for o caso, tá certo? E são coisas assim muito práticas, né? Acho que no final tem uma pergunta ou duas, mas também é de ordem prática. É porque eu não vi no trabalho. Lá na página 18, com relação à chamada do capítulo 1, que é educação antirracista, 2 pontos, necessidade urgente de abordá-la. Eu fiquei pensando assim, Dani, será que a palavra é essa, abordar, sabe? Entende? Será que não era mais do que isso? Aí eu lembro do texto que tu cita da Petronilha, né? Que é Movimento Negro e Educação, acho que é uma coisa assim, né? Quando ela vai fazer essa retrospectiva do abandono, da exclusão da população negra, etc. Aí eu penso que a galera naquela época já estava dizendo que não era só para abordar, entende? Era mesmo para trazer de forma efetiva. Então, aqui é só um toquezinho assim para tu pensar, será que não é o caso de ver um outro termo que seja... Eu também não vou dizer que termo é não, porque assim, você é bem descolada nesse sentido, mas eu pensei, não, eu acho que abordar não era só a proposta, não era só abordar, não. Acho que era mais do que isso e continua sendo mais do que isso. Certo? Lá na página 23. Aí assim, é essa coisa mesmo do final do texto, né, de adequar as normas da BNT, porque eu vi várias citações com mais de 3 linhas aspadas, né? Aí essas coisas da BNT, mas isso só para te dar um toque, porque eu sei que ainda vai ser feito. Uma outra observação que talvez, não sei se ainda é possível, eu disse o seguinte: todo texto tem em sua base a singularidade do seu autor. Respeitada essa compreensão, eu acho que seria importante, ao menos ao final de cada capítulo, você conduzir ao leitor ao seguinte: o que pode ser feito, entre outras, por uma pergunta, né? Quer dizer, uma pergunta que já vai ajudar o autor a entender o que é que você vai, né, problematizar no capítulo seguinte. Acho que é uma questão mesmo assim
de ajudar mais ainda a fluência da escrita. Aí, eu fiz uma anotação aqui na página 7, que eu acho que é de natureza conceitual, sabe? Acho que é, natureza conceitual. Vou dizer o que é. Lá na página 7, tu fala assim, a maioria, acho que é quando estava falando da escola, a maioria de etnia negra. Assim, a gente sabe que no balaio de todas essas teorias, né, as teorias da etnicidade, etc. e tal, eu não sei, eu acho que Josicleide, né, e Célia estão até mais preparadas para dizer isso, mas Jocineide, Pro. Oi? Jocineide. Jocineide, desculpa, Jocineide. Jocineide esteja mais preparada para dizer isso, mas, assim, eu acho que o conceito de etnia negra meio que, não sei, é uma coisa assim meio ET, não dá dimensão assim do que é essa problemática racial, né? Considerando que cada sociedade, cada racismo com sua história, mais ou menos assim. Então, é só para... é quando você se refere ao público de sua escola, é isso mesmo. Então, não sei. De repente, tu dá uma olhada nisso. De repente, não sei. De natureza contextual, lá na página 15, a partir dessa página, quando você enfrenta uma discussão fundamental no que respeita à relação entre a questão racial e a construção da escola, ainda que você conversa bastante com a Nilma Lino, eu senti falta aqui de tu, sabe, conversar também com o Gerry Dávila, porque o cara faz realmente aí olhando para os anos 30, anos 20, né, 30, ele traz realmente assim uma visão dura, dura daquele contexto ali. Como você estava contextualizando, tá lá, mas eu disse assim, poxa, ela podia ter trazido também mais fortemente aqui o Gerry Dávila, né? Porque aí tu faz um pouco a retrospectiva, aí depois você, claro, você retoma lá no capítulo, mas aí você olhou mais para o presente, assim, mas, enfim. Na página 21, aqui, quando você trabalha o capítulo 2 e se propõe esses apontamentos históricos, faltou mais densidade, inclusive, em olhar não só a malha ideológica e política do reforço do racismo no campo educacional, mas nas teorias e práticas que constituíram a natureza dessa instituição. É isso, assim, sabe? Porque no presente, a escola, você chama a escola mesmo para conversa e etc. E eu acho que faltou, né, dizer que essa instituição chamada escola, por isso que a gente fica tentando encaixar as coisas, essa instituição chamada escola, ela está dentro desse, vamos dizer assim, dessa malha, sabe, assim, institucional, de guarda dos pilares do racismo no Brasil, né? Aí, pensando aqui naquele livro da... Como é, meu Deus do céu? Enfim, que a autora... Chego já lá, que ela trabalha a história das instituições, né, nesse sentido. Eu já lembro dela. Aí, de inserção de material, chamei assim, de inserção de material. Na página 20, quando você diz que as sequências didáticas serão disponibilizadas no blog da escola, sugiro você trazer uma imagem do blog com o endereço de acesso. É porque eu acho que eu nunca fui professora da educação do Fundamental 1, né? Nunca fui, porque nossa formação, né, dá o direito de ensinar o Fundamental 2 em diante, né? Mas eu gosto tanto de texto com imagem, Ave Maria, aquelas imagens que você apresentou da escola, eu disse aqui, traga para cá, do texto, né? E na página 28, sugiro trazer os registros visuais de entidades importantes para esse panorama histórico. Também ajuda bastante. No capítulo 3, quando você apresenta os sujeitos interlocutores da pesquisa, acho que seria interessante você dizer para o leitor quais perguntas foram submetidas aos interlocutores, que você vai trazer lá mais para frente, né?
Aí eu disse, foi essas perguntas aqui que ela fez. Eu senti falta de você dizer ali na hora, porque você comenta as respostas. Eu falei, mas o que foi que ela perguntou? Né? E está lá nos anexos. As notas de rodapé só sugeria ao longo do texto a inclusão de algumas imagens. Tá. As notas de rodapé é porque, assim, tu ainda deixou o traço sublinhado, né? Aqueles endereços eletrônicos, aí eu disse, tira o traço, né? E sugerir também a inclusão de algumas imagens importantes, né, dentro do texto, que seria a da escola, né, que tu mostrou na apresentação, leva para lá para dentro do texto, é muito... Eu gosto de ler texto assim também. Do mapa do lugar, tu não colocou nem o mapa do Pojuca, não colocou, enfim, coloca, acho que ajuda, né, porque seu texto vai ser lido por pessoas que não são da Bahia, como é meu caso, entendeu? Que gostaria de ver, né, essas representações gráficas aí. Em relação à formatação do texto, na introdução, você diz que o texto está organizado em capítulos, mas no interior do texto está organizado em forma de tópicos e subtópicos. Como efetivamente vai deixar? Entende? Porque você diz que é capítulo, quando você chega lá para dentro é o tópico. Aí, se for realmente capítulo ou tópico, só adaptar mesmo. Na página 21, né, aquela coisa da adequação das normas, citações com mais de 3 linhas pardas. O texto todo, no tocante às citações, precisa adequar essas normas. A forma de citação das falas dos professores e a expressão grifo meu precisa também estar adequada à BNT, inclusive as referências. Acho que não há mais o traço quando o autor é o mesmo. Aí, Dani, quando a gente faz uma citação e no final põe a referência e você fez um grifo lá, depois da referência você põe grifo meu ou grifo nosso. Não precisa ir lá para a nota de rodapé, que aí fica sem sentido. A função da nota de rodapé é outra. Nas referências, acho importante separar o que foram fontes e o que foram as referências bibliográficas, que lá está também junto. Aí, só duas pontuações aqui, que eu acho que é de natureza do posicionamento ou de interpretação. Lá na página 33, você comenta um artigo. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é mesmo para pensar também, né? Você comenta um artigo da revista Educação e Realidade 2011, em que se mostra que as mudanças legislativas educacionais na década de 90 do século XX trouxe o alicerce da pluralidade cultural. Isso levou ao questionamento das ausências de grupos sociais e de gênero nos conteúdos históricos escolares e evidenciou a necessidade de entender a contribuição do ensino de história para a formação da memória acerca dos africanos, afrodescendentes e indígenas. E o que segue no parágrafo me levanta algumas indagações. Quando olhamos para o conjunto de questões, né, apresentadas, né, pensando no ensino de história, trago à tona o próprio ensino de história. Ali nós encontramos amparo para o que o movimento negro vai trazer e ancorar de forma tão clara, né, e como protagonistas principais da reivindicação dessas políticas, né, de inclusão e de debate racial. Eu não vejo isso, sabe, no ensino de história. Não. Cis pode dizer amanhã, depois de amanhã, ela pode continuar dizendo, eu não vejo isso. Eu não acho que esse olhar, sabe, não partiu do ensino de história. Até hoje nós estamos lá botando, se não fosse o povo do Prof. História, está trazendo tantas contribuições relevantes, o ensino de história é a cara da BNCC. É a cara da BNCC, entende? Então, assim,
Eu sei que isso é uma grande referência, né, para discussões sobre ensino de história, mas eu não consigo ver essa, sabe? Isso não passou, não passou. Essas inquietações, essas reivindicações, essas demandas não passaram. Mesmo que lá nos anos 90, né, os PCNs tragam a ideia da pluralidade cultural, mas ainda não incluiu lá, com aquela perspectiva, a necessidade de levar a sério esse debate sobre as estruturas raciais da sociedade brasileira. Entende? Bom, é assim. E lá na página 48, no tópico 3.2, conhecimento histórico escolar e decolonialidade, nesse tópico tem uma articulação que eu fico muito atenta. Em que medida um debate que rolou nas realidades europeias trazidas aqui, se de fato nós podemos trazer essa conversa sobre o debate que estamos tentando fazer no campo do ensino de história, sobre a questão, né, antirracista. As pesquisas sobre a didática da história compõem mesmo esse cenário? Quando você fala de quando o ensino se torna um tema de pesquisa, isso acontece muito antes da tradução dos autores da didática da história. É quando tu faz, nesse tópico especificamente, que tu está falando sobre decolonialidade, que tu vai trazer um pouco dessa trajetória, né? Assim, desse, entre aspas, desse acordar, né? Dos debates sobre o ensino de história. E aí você vai tocar na história da didática da história. Eu mesmo nunca entendi aquilo, Dani. De verdade, eu sou muito sincera. Eu não entendo essa discussão da didática da história trazida pelo alemão em questão aqui. Eu nunca entendi de verdade, assim. Tal. Pode ser que seja muito burra, que eu não consigo entender. Eu também não vejo, assim, não vejo, sabe, assim, não vejo uma contribuição relevante desse ponto de vista para o que você muito bem está trazendo e tocando nessa pesquisa. Aí sim, aí quando você conversa com Nilma, quando você conversa com essa galera, aí sim. Mas quando a gente conversa, como é o nome dele, meu Deus, do alemão, que trata da didática da história traduzida aqui, eu não sei nem dizer o nome do homem. Riesen. É ele mesmo, exatamente. Enfim, sabe assim. Vamos lá. Estou terminando aqui. Pois é, lá na página 51, Dani, quando tu vai falar sobre o pensamento do Husserl, do Hilsen, não sei como é que chama o nome do homem, alia-se, né? Alia-se com a ideia de Paulo Freire. Quer dizer, tu faz uma conexão, de certa forma, de que o ser humano não está apenas no mundo, mas está com o mundo, pois através de sua consciência e é um ser aberto e capaz de atuar sobre a realidade. Assim sendo, entende-se que a consciência e a ação sobre a realidade são elementos inseparáveis e integrantes do ato transformador pelo qual o ser humano se faz relacionável. E a educação é o caminho pelo qual se desenvolve esta prática consciente que envolve reflexão, intencionalidade, temporalidade e transcendência. Acho muito complicada essa articulação. Eu li o texto todo para dizer que eu acho complicada essa articulação do Hilsen, né, com o Paulo Freire, entende? Só para pensar. Aí, Dani, no título do capítulo 3, que está assim nomeado, Portas ou Muros? O que torna a escola um local de aprendizagem? Interroga, né? Eu coloquei assim, não seria interessante repensar o termo aprendizagem aqui, já que a questão foca nos caminhos que a escola deve alcançar na colaboração com a construção e a prática de uma sociedade antirracista? O que eu estou querendo dizer aqui, Dani, é que tu pode, tipo, definir que a aprendizagem é essa. Talvez tu quisesse dizer, né? Portas ou muros, o que torna a escola um local de aprendizagem antirracista. É isso. Porque de local de aprendizagem do eurocêntrica, com todo esse arsenal todinho aí, a escola já faz. Mas eu acho que o que tu está fazendo aqui é questionando a escola em que medida ela é um local que a gente pode aprender
né, a ser antirracista e a contribuir para a construção de uma sociedade antirracista, né? Já pensando que a escola está dentro da sociedade e a sociedade dentro da escola, né? E, por fim, aí é uma dúvida e uma pergunta também, né? Cadê o resumo do trabalho com as palavras-chave? Não veio no meio, não. Não veio. E na página 52, né, quando você faz uma metodologia belíssima, aí, como tu entrevista os colegas e eles autorizaram, né, eu acho que autorizaram você falar no nome deles, né, que são, de certa forma, coautores nesse sentido do trabalho, aí eu perguntei se a pesquisa passou pelo Conselho de Ética, né, e é importante deixar uma nota de rodapé, né, com essa informação, né, de que os colegas, né, assim, foi de boa colocar, falar, citá-los e etc, entende? E no mais, Dani, é isso que eu já disse na primeira parte da minha fala, mil parabéns pelo seu trabalho, e, cara, é só comemoração. Parabéns, obrigada pelo convite, parabéns à autora e à orientadora. Obrigada, professora Telvira. Desculpa se eu falei demais, viu? Não, tudo gravado, as suas colocações extremamente pertinentes. E agora nós vamos convidar, né? Dani anotou as coisas e depois responde. Nós vamos convidar agora a professora doutora Jocineide Cunha dos Santos, da UNEB, né, então é membro interno, para também fazer as considerações. Boa tarde, professora. Boa tarde a todas, todos. Vocês me escutam bem? Sim. Queria pedir desculpa pelo atraso, mas na minha cabeça estava 3 horas da tarde. Que acho que eu tinha conversado com 2h30, para mim ficava complicado, mas, né, peço desculpas. Queria começar parabenizando Daniela e Célia, porque escrever uma dissertação nunca foi fácil, e escrever uma dissertação de mestrado na pandemia, pior ainda, né? Não sei se Dani teve Covid, mas se teve, é uma heroína, né? Porque escrever depois nessa pandemia, depois do Covid, como eu tive alguns orientandos, hoje eu sei que são heroínas, né? Então, queria parabenizar pelo trabalho, né, as duas, agradecer ao convite, né, de estar na qualificação e agora estar vendo o resultado final, e achar que foi muito interessante uma dissertação que foi compartilhada com colegas, né, assim, que sorte que você teve de ter colegas que toparam esse empreendimento, né, e como foi interessante esse processo, né, como esse trabalho ficou rico a partir da escuta, né, da fala dos seus colegas, né, o quanto permitiu você se autoformar e formar também os seus colegas, né, então, contribuir. Então, eu acho que esse trabalho, então, ganha uma dimensão de formação continuada fantástica, né, para você e para os seus colegas, né, seus colegas através de você. Então, parabenizar por isso, né. Eu vou fazer algumas falas, né, aqui, algumas já foram tocadas, né, acho que a maioria pela professora Maria Telvira, mas é muito no intuito de você, com a professora Célia, ver se concorda ou não, né, com essas falas, e nada do que eu vou falar aqui vai desmerecer a qualidade do trabalho. Então, o trabalho é digno de aprovação, né, e o que eu estou dizendo aqui, o que eu vou dizer aqui, vocês depois avaliam, é muito no sentido de deixar o texto ainda mais redondo diante da importância do texto para que ele seja lido, né, e enfim. E também, outra coisa, né, eu fiz um mestrado acadêmico e hoje eu também estou num mestrado profissional, e como é difícil fazer um mestrado profissional, né? Difícil orientar e difícil fazer. Para mim, eu entendo que o mestrado profissional é muito mais difícil e complexo, né, do que um mestrado acadêmico, que foi o mestrado que eu fiz, e muito mais útil também que o mestrado acadêmico, né? Então, dito essas coisas, né, eu vou fazer algumas falas, vou tentar ser objetiva.
Eu vou começar logo na página 7, na introdução, né, na nota que você fala do Silvio, né? Eu entendi o que você está falando de manifestação normal, mas quando ele fala de normaliza as relações, não no sentido de manifestação normal, né? Então, é uma manifestação que é construída mesmo, né? Então, acho que talvez você pensar aqui, né, a escrita que está aqui, porque quando ele fala de normal, no sentido de que está normatizando, colocando regras mesmo, né? Esse racismo, e da maneira como está escrito, fica parecendo como algo natural, né? E concordo com o que está na página 8 da etnia, né? Até coloquei aqui a pergunta, por que denominou etnia? Né? Essa é a minha pergunta, e aí fica a primeira pergunta, né? Por que não você optou por raça? Né? E aí eu fui ler nas notas de rodapé para ver se você tinha uma justificativa, né? Mas aí, por que, né, você fez essa escolha de etnia e não raça negra? E aí vem uma outra questão aqui, né? Outra na nota de rodapé, você usa grupos vulneráveis e aí você usa um bloco do Banco Mundial, né? E aí minha pergunta é, você concorda com o que está sendo posto aqui como grupos vulneráveis? Inclusive, segundo o blog, né, eu fui atrás dessa, fiquei curiosa com isso aqui, diz que os vulneráveis estão mais próximos da classe média do que dos pobres, né? E aí vulnerável com R$ 850. Então, você concorda com isso? Né? E aí, quando você vai para os dados do IBGE que ele está colocando aqui, eu não sei se os dados do IBGE que você está usando aqui, o livro, está concordando com o que você está colocando antes, né? Então, é um detalhe, uma coisa que está na nota de rodapé, mas assim, já que você está falando que a maioria dos seus alunos estão nesse grupo, eu acho que talvez seja importante você pensar aqui o que você está chamando. Se você concorda com isso, o que é grupo vulnerável e uma pessoa que ganha R$ 900, né, tá nesse grupo vulnerável dentro desse conceito que o blog do Banco Mundial e o que é esse Banco Mundial, né, tá dando como o que é grupo vulnerável, né? Então, e os dados do IBGE aqui se estão concordando com isso, né? Porque, ao meu entender, eu acredito que não. Eu entendo sua angústia, Daniele, mas eu achei que foi um pouco inocente quando você angustia com os alunos, porque eles não se entendem como negros sendo negros, né? E aí, novamente, vem essa ideia né, de ser mulher, de ter que se entender politicamente como mulher, ser negro, se entender politicamente como negro, né? Então, eu até coloquei aqui, né? O que é ser negro, né? E aí, acho que aqui é um lugar de você, inclusive, fazer gancho, né, com o racismo estrutural que você citou lá antes. Então, por que esses meninos não estão se vendo enquanto negros? Qual o problema deles, né? E aí eu acho que o racismo estrutural que você cita lá atrás, talvez aqui seja um lugar, né, para te dar a resposta para essa sua angústia, que eu entendo sua angústia, né? Mas eu também acho que ela é inocente, assim, achar que o aluno negro vai se ver enquanto negro e vai, né? Com tantas variantes que a gente tem nessa sociedade e tantas instituições que são racistas, né? Inclusive igrejas, né? Então, são várias, né, variantes aqui. Aqui, Célia sabe disso, eu gosto muito de ler o texto dizendo o que o autor está me dizendo que ele fez. Então, o que você me diz que você fez, o que você está me dizendo que está se propondo, e eu vou ler no seu texto buscando o que você está me dizendo, o que você está me oferecendo, né? Eu não vou pedir nada que você me disse que não ia fazer. E aí, Daniela, eu acho que, e aí eu posso estar totalmente errada, equivocada, mas eu acho que o teu problema, será que realmente é esse, ou você está querendo pensar estratégias para a formação docente, continuada docente? Porque para mim o seu trabalho está muito nesse lugar. Para mim, acho que o seu trabalho é um trabalho de formação continuada. Seu e dos seus colegas.
E aí, se eu tiver, e aí eu posso ter feito uma leitura completamente equivocada, mas se você concordar comigo, aí eu acho que você tem que redimensionar o problema, entende? Porque eu acho que o que você faz é repensar estratégias para um Estado que é omisso, né, para as condições que nem todo professor tem, que a possibilidade de formação continuada existe, mas não é, às vezes não é acessível para a demanda excessiva de trabalho. E o que você faz é pensar estratégias dentro desse cenário, né, para mim. Mas eu posso estar, né, uma leitura, pode ter sido uma leitura equivocada, né? Eu gosto muito, né, da questão de você se colocar no texto, né? Acho fantástico você dizer assim, não, o que me faz isso é ser uma professora negra, e eu acho isso, penso que isso é fantástico, né? Assim, é importante se colocar, né, no texto. A metodologia, você coloca lá no capítulo 2º, né, a metodologia que você faz. Mas, assim, a gente tem algumas regrinhas na academia que são muito chatas, né? Talvez você puxar a Janaína Amado, os autores que você cita metodologicamente para a introdução, seja interessante, porque, assim, geralmente a introdução é um bloco redondo que tem que ter algumas coisinhas, né? Você cita a história oral, mas não cita, aí eu coloquei, né, quando eu li, quem são os autores. Aí quando você vai lá na frente, aí você diz, talvez puxar o que está lá atrás, aqui para frente, porque quando a gente for ler o capítulo, a gente já sabe quem te guiou, né? Não precisa, né? Quem te guiou foi fulano Beltrano, né? A questão do abordá-la também fiquei na dúvida, que a professora colocou, eu concordo com ela de pensar. Senti falta de imagens, né, das fotografias da escola que você trouxe na apresentação, então acho que no seu 2º capítulo poderia ter. Ainda sobre a metodologia que eu anotei, né? O que a Bell Hooks chama de rodas de conversas, acho que você faz muito isso, né? No seu trabalho, né? Então, é muito isso que você está fazendo, que a Bell Hooks fala dessa necessidade do ouvir. E acho que a Bell Hooks teria sido melhor parceira para o Paulo Freire do que o Hilsen. Acho que a Bell Hooks teria caminhado. Aliás, eu acho que você pode cortar o Hilsen todo da sua dissertação, que não vai fazer falta, né? Mas eu entendo que a gente quer colocar um autor renomado para poder dar peso à dissertação, né? Tem que pagar o pedágio. E aí, me desculpe a outeresia, também acho que você pode cortar Cícero Bittencourt, que também não vai fazer falta, né? Então, acho que são 2 autores que não vão fazer falta no teu trabalho nenhum. E se você tiver tempo e quiser ler, acho que a Bell Hooks vai ser uma grande parceira do Paulo Freire no teu trabalho, porque você já faz um pouco do que ela está propondo, né, no Ensinando a Transgredir, né, e o Hilsen, inclusive, diz que, teoricamente, né, eles têm perspectivas, um é liberal e o outro é de esquerda, então, né, há uma incompatibilidade aí entre os dois, né. A foto do colégio, as imagens. Deixa eu ver aqui. Eu gostei muito da apresentação que você fez, né, dos professores, o perfil, né, que você traça um perfil, faz pequenas biografias deles. Achei fantástico isso, dos professores. Uma coisa para você pensar é que eu entendo a intimidade que você construiu com eles, mas eles são autores também, né? E porque Augusto, só o primeiro nome, né? E aí fiquei pensando, por que você não... Se a gente usa os autores que está lendo escrito, né? Você está dizendo que o Freire, a leitura de mundo precede o texto escrito, né? Então,
Você está conversando com pessoas que também são produtoras de conhecimento por Freire, e aí você está dando tratamento distinto na hora do texto. Então, o que está escrito, você bota nome e sobrenome, e o professor, você coloca só o primeiro nome. Então, vamos, né, dar equilíbrio, né, nesse... Eu entendo que seus colegas de trabalho é intimidade sua, né? Mas aqueles também são autores, né? Então, né, são coisas para pensar aqui. Deixa eu ver outra coisa que eu coloquei aqui. Quando eu li a entrevista do Augusto, eu pensei muito na Nilma Lino, que ela tem um texto que ela fala como o processo... A entrevista não, a biografia. Como o magistério possibilita a ascensão social. Que é uma coisa que a gente não pensa, mas ele diz aqui no texto, né? Então, esse texto pode te ajudar, porque ele diz que não estava aguentando a carga de trabalho. Ele reclama da questão do salário, que é uma coisa mais que justa, mas, no entanto, ele diz que está migrando de profissão, né, por conta da carga de trabalho, por conta e se eu entendi bem, também da remuneração. Então, como esse magistério, né, também possibilita, que é uma coisa que a gente não pensa, né, não fala, mas o magistério possibilita mobilidade social para muita gente, né, para muita gente. Inclusive para as mulheres da minha família, né, posso dizer isso de maneira muito tranquila, né. E olha que elas foram normalistas, a maioria delas, né? E ainda assim permitiu essa mobilidade, né? E aí, sobre o Augusto ainda, quando ele dá as respostas lá no 3º capítulo, eu acho que a biografia dele poderia ter sido usada para você entender por que ele vai... Primeiro, ele pensa a classe e não a questão da raça, né? E não tem que pensar raça antes da classe, né? A questão é interseccionalidade, só que na época que ele se formou, isso não tinha, né? Essa era uma discussão bem mais recente. Então, e outra, os partidos de esquerda, e ele era militante, né, de sindicato, os partidos de esquerda também colocavam a classe na frente. Então, ele é esse homem que militava, né, e que teve uma formação num período de que o marxismo estava em alta, né? E esse marxismo desconectado de outras lutas. E aí, quando você fala isso lá no outro capítulo seguinte, né, que você diz assim, né, dele priorizar uma luta em relação a outra, eu acho que você tem que ter puxado as informações da biografia dele no capítulo anterior para você entender por que ele está respondendo dessa maneira. Então, os partidos de esquerda, naquele momento, como é que pensavam? Se hoje os partidos de esquerda ainda, às vezes, têm dificuldade de pensar classe, raça e gênero juntas, imagine na década de 90, né? Então, de você articular as informações que você tinha sobre a vida dele, o que isso significava ao redor dele, com as respostas que ele está dando ali naquele momento, né, no seu último capítulo. Deixa eu ver aqui com as coisas que eu... Na sequência didática sobre as revoltas, uma sugestão é que você coloque o dia de acesso, porque esses links, essas imagens, eles mudam, caem, e aí você fica preservada de dizer qual foi o dia que esses links existiam, né? Você fica mais tranquila, né? Outra coisa aqui que está na página 95 que eu falei, que assim, os professores são muito presos ao livro didático, e eu entendo que é o principal suporte, mas eu acho que também caberia uma crítica aqui de pensar, né? Existem outros suportes também. Ou de dizer que essa escola não possibilita o uso de outros suportes, mas assim, não dá para pensar só em livros didáticos, né? Só no livro. Claro que é o grande suporte, né? Não discordo disso. Mas outras possibilidades, né? E aí faltou, acho que você fazer uma crítica a esse elemento. Então,
Se a gente consegue identificar que o livro ele é restrito, qual é o caminho que a gente tem para fazer enquanto professor? Né? E aí eu acho que faltou você, né, gastar um pouco de tinta aqui. Aí acho que depois, com o tempo, que eu sei que quando a gente termina um trabalho a gente está exausto, não enxerga mais nada, mas acho que depois, com o tempo, essas sequências didáticas, acho que você poderia rever um pouco os verbos, assim, os verbos se repetem, tem alguns verbos que dizem que não são, por exemplo, na sequência didática, acho da ditadura, né? Você usa identificar, analisar, identificar, então acho que vale a pena depois dar uma revisada nos verbos que você está usando, né? E entenda que essas contribuições não desmerecem o seu trabalho, né? Só para deixar ele, né, se você julgar importante, deixar ele ainda mais do seu trabalho. Aí você colocou aqui, ó, na página 108, o exercício de escuta das ideias e experiência dos colegas foi extremamente importante. Eu digo, gente, isso aqui, cadê a Bel Hoops aqui? Encaixa lindamente aqui, né? No parágrafo que está na página 108. Já estou concluindo, viu, gente? Acho que vale a pena depois, Daniela, você fazer um pente fino nessa parte da BNT, como disse a professora. Então, por exemplo, na página 109, aí você não coloca a referência da Lino Gomes, qual é o livro, qual é o artigo. Acho que vale a pena você passar um pente fino para ver quais são os textos, né, que você está usando. Acho que por fim, acho que uma coisa que nas suas considerações finais, né, para você pensar nessa questão da formação continuada mesmo, né, para você colocar nas suas considerações finais, e que também, e você colocou de uma maneira mais genérica essa questão da escola, e eu acho que você tem que colocar que na escola tal, os professores, há um comprometimento dos professores, foi construído um comprometimento desses professores de fazer uma agenda, uma pauta de uma educação antirracista. Eu acho que se você se comprometer a fazer encontros mensais, eu penso que você colocou uma coisa da escola meio genérica. Eu acho que você tem que fechar mesmo, colocar da sua escola, os professores junto com você e colocar isso nas considerações finais, né? Esse pacto que vocês fizeram e esse comprometimento que tem na escola, né? E não a escola é um espaço de aplicação de educação antirracista. Qual escola? Você está falando da tua escola, porque nem toda escola tem esse pacto. Né? Então, a escola que você trabalha, a área de humanas, os professores de história fizeram esse pacto. Mas isso, dizer que a escola é um espaço, tem escolas que não vão ser. Né? Você está falando da tua escola, então acho que merece você fechar mesmo, dizer, olha, a escola tal, os professores da área de humanas, tal, fizeram esse comprometimento, né? E trazer um pouco dessa questão da formação continuada, né, para as considerações finais. Então, acho que é isso. Sinta-se à vontade, né? Você é a professora para ignorar tudo que eu falei, né? Porque, como eu disse, isso não está em pauta a tua aprovação. E é isso, e parabenizar novamente, né? Você é a professora e agradecer o convite. Obrigada, professora Jocineide. Daniele, você tem alguns minutos para você responder. Jailza, feche seu microfone. Obrigada, professoras, pelas considerações, pelas reflexões. Vou olhar com carinho e já internalizei muitas coisas aqui que vai ter que ser mudadas sim, vai ter que ser complementadas.
Então, obrigada mais uma vez. Eu sei que, como a professora Jocineide falou, o texto vai ficar muito mais lindo, mais cristalino, né? Mais redondo com tudo que as senhoras falaram. Respondendo à professora Teovira em relação a eu já nasci na escola, eu costumo dizer para alguns alunos que eu nunca saí da escola. Eu sou filha de uma mãe solo, e para minha mãe começar a trabalhar, né, ela me pôs na escola com 2 anos de idade. E eu estou na escola até hoje, então eu digo para eles que eu nunca saí da escola. Eu comecei a trabalhar em sala de aula no segundo semestre da faculdade. Então, eu me formei trabalhando e como professora. Eu me formei em licenciatura trabalhando como professora. Então, foi muito paralelo. Por isso que eu tenho 21 anos de sala de aula. Porque desde o início da formação eu tava no chão da escola. A senhora falou as suas considerações, sim. Vou conversar com a professora Célia, mas provavelmente vou acatar tudo. E eu até li e falei sobre Jerry, mas falei de Jerry agora na apresentação, mas de fato eu não citei ele no texto. Vamos lá, vamos colocar as imagens. Realmente, o visual ele é muito importante. Até mesmo nas nossas aulas em sala, os meninos eles ficam muito mais presos à aula, assim, né? Mais instigados a prestar atenção nas explicações quando tem imagem. Então, vamos colocar assim. E o que a senhora falou do resumo, não fiz, sinceramente, eu não fiz nem o resumo, nem aquela tradução que faz em inglês. A minha colega que fez a revisão da BNT antes, e ela sempre fez as revisões da BNT do meu texto, ela faleceu em novembro do ano passado. E foi um baque assim para mim, porque a gente estava conversando, ela ficou ausente, e quando eu soube, quase um mês depois ela tinha falecido, e aí foi para procurar alguém para poder fazer a revisão, então eu fiquei meio perdida nesse sentido de revisão da BNT, porque era ela que fazia, e eu já tinha conversado com ela, ela ia fazer um resumo, íamos fazer, mas, enfim, eu acabei me passando. Um momentinho. Desculpa, o pessoal está aqui conversando, eu pedi para eles numerarem. Em relação à professora Telvira, obrigada de novo pelas suas falas, pelas considerações. O que a senhora falou da ingenuidade, sim, eu compreendo com a ingenuidade. A senhora falou na qualificação, eu percebi essa ingenuidade, e a senhora falou agora de novo, eu tenho que repensar como colocar isso no texto da dissertação, mas realmente foi muito choque, assim, porque é aquela ânsia, né, de você querer que os estudantes desenvolvam logo, tá? Mas a gente sabe que cada um tem uma caminhada, cada um tem uma vivência, e o que eu vivi, o que o outro viveu, eu não posso tomar para o outro os parâmetros da minha vivência. Então, sim, foi ingenuidade, o que eu vivenciei. E em relação ao termo etnia e não raça, foi mais pelas leituras que eu fiz. Eu comecei a ler, e, por exemplo, Nilma Lino, ela fala muito da questão étnico-racial, e por causa disso eu acreditei que etnia seria muito mais plausível do que raça. O que mais, a não ser agradecer? Sim, em relação ao problema, o inicial da minha pesquisa, eu queria focar nos estudantes, mas no processo da pesquisa, na conversa com a professora Célia, eu percebi que até mesmo o motivo como o problema me chegou, né, que foi o meu estudante que começou a dizer que via as cotas como algo que não era necessário, eu percebi que é muito mais plausível trabalhar professor do que estudante no termo de instrumentalização para poder trabalhar em sala de aula. Então, o que a senhora fala de repensar qual é o real problema é uma coisa muito séria a se pensar, né? Realmente, já que eu estou traçando novas estratégias de como trabalhar a Lei 10.639, vou conversar com a professora Célia em relação a isso. E, no mais, obrigada. Vou tirar Hilsen totalmente do texto e vai entrar Bell Hooks.
Já vou até já olhar o livro, ensinando a transgredir, para poder ela conversar bonitinho lá com Paulo Freire. Obrigada, Pro. Dani, e interessante que Dani fez essa modificação, assim, essa guinada no trabalho nos últimos dias, inclusive, porque foi essa questão da pandemia foi muito impactante, né? Ela começa com a perspectiva de desconstruir, né, nos alunos, nesses estudantes, que com certeza não são mais os mesmos, sobre a questão da importância das cotas. Só que na pandemia isso foi suspenso. Então, é tanto que a gente conversou sobre a escola está linda. Aí eu disse, mas ainda não deu tempo esses estudantes quase chegarem na escola, porque as aulas retornam agora, em 2021. Final de 2021, segundo semestre de 2021 para 2022. Então, aqueles alunos já não são os mesmos. Mas quem se mantém na escola? Os professores, porque na pandemia nós não paramos de trabalhar, né? Então isso é importante de se registrar. E a discussão que nós tivemos sobre o ciclo, porque a ideia do diálogo com os professores era a ideia do ciclo de leitura, né? A gente pegou muito isso, né? E conversando muito com Dani muito na ideia de Paulo Freire, de fomos o ciclo de leitura para as discussões. E aí eu digo, Dani, tem Bell Hooks, aí apresentei Bell Hooks. Em seguida, Bell Hooks morreu. Foi naquele período ali que estava finalizando. Ela, Pro, eu vou ler. Mas é aquela leitura assim, de alguns artigos, né? Ainda não tinha essa intimidade, digamos assim, com Bell Hooks. Mas uma coisa assim que eu queria dizer a vocês é que foi realmente muito desafiador, né? Daniele é a minha primeira orientanda do Prof. História, né? Eu também né, agradeço muito a ela por ter confiado, né? E seguimos juntas, e nós tivemos um primeiro contato presencial, que foi agora em março, né? Está fazendo 2 anos exatamente, quando eu fui conhecer a turma e falar, né? Me apresentar para a turma. Em seguida veio a pandemia. Então, nós não nos vimos mais. Eu só vejo o Dani aqui no computador, pelo computador e pelo celular. Então, isso precisa ser registrado, inclusive, porque orientar, né, Telvira colocou isso, orientar já é consumido, e orientar na pandemia, sem você conhecer a estudante, se você só conhece pela tela, e você sabe que é uma professora responsável, séria. Então, isso tudo, até motivar os colegas a participar desse momento, né, de construção e de aprendizagem com ela, também foi um movimento árduo, né? E agradecer, inclusive, porque eles estão aqui, né? Daniele convidou eles. Eu vi bem que Augusto, mas eu não conheço, não sei se os outros, porque foi um dos primeiros que pediu o ingresso. Então, assim, foi um trabalho, né? Tem esse ineditismo, digamos assim, de construir junto nas sequências didáticas, um trabalho, inclusive, colaborativo, porque, Jocineide, quando você coloca assim, pensar os verbos, até os verbos foram pensados, né, no coletivo, nós conversamos sobre isso, mas foi o grupo que decidiu, né, qual verbo analisar, investigar. Então, isso tudo foi construído juntos. E ela não queria se colocar. Eu digo, mas, Daniele, você é a professora. É tanto que tem os protagonistas e a protagonista, porque ela é a professora de história que está na escola. Então, assim, é muito instigante, né, essa questão. É uma outra coisa, nós até conversamos sobre isso, a professora Jocineide, com a professora Jocineide em outros momentos, eu não sei, a professora Telvira, que também trabalha com Prof. História, mas tem uma preocupação muito grande dos estudantes do Prof. História, que eles demoram para vir para a universidade, para voltar para a universidade. Eles voltam para fazer o mestrado, e no primeiro momento eles têm aulas de ensino de história, né, de teoria, e aí a questão de, o Jocineide chama de pagar pedágio, mas é a ideia de assim, olha, eu aprendi isso, eu comecei a ler sobre esses autores, e esses autores encantam esses estudantes que são professores. E aí é toda uma luta, né, nossa, cotidiana, de dizer, você também é um intelectual, você também produz conhecimento, isso aqui é sua produção. Mas como tirar isso, né, depois
de muito tempo para dizer a autoria desse texto, né? Como a Telvira falou, é um texto autoral, e é realmente, e precisa dialogar com outros, mas a insegurança de dizer, se não tiver fulano aqui, será que vai ter o mesmo olhar, o mesmo peso? Então, isso também é desafiador. Então, nesse sentido, né, algumas coisas que vocês sinalizaram, nós já conversamos, né, eu me coloco, inclusive, à disposição novamente para a gente dialogar sobre essas considerações de vocês. A orientação que vocês deram na qualificação foi de uma grande, né, indiscutível a importância dessas contribuições, como tem sido agora, nesse momento, porque o texto não fica acabado, né, Dani? Nós discutimos sobre isso. Tanto que não tem lá considerações finais, mas são considerações sobre o que tem sido feito, né? O que vai ser feito com essa sequência didática, na verdade, né, que a professora Telvira colocou muito bem. Na verdade, não é um produto apenas, ele é uma dimensão propositiva. E uma dimensão propositiva que é atual, que pode ser utilizado cotidianamente. Então, isso é muito importante. E dizer que essas dificuldades, né, essas lacunas, digamos assim, que vocês percebem, está muito aliada, não é indisciplina de Daniele de jeito nenhum, não é falta de compromisso de jeito nenhum, mas é por conta do tempo, por conta desses percalços, né, dessas ausências, né, como a pessoa que orientava ela em relação às normas da BNT, as pessoas que fazem parte, né, de um cotidiano, inclusive desse cotidiano da escola, que somem durante 2 anos, que é só ela e o computador e eu pelo celular, né? E todo o cuidado de se manter vivas, né? E nós estamos aqui hoje, né, comemorando mais um 8 de março, né, na luta, na resistência, né, mulheres negras, mulheres que estão aqui acreditando na educação pública, defendendo a educação pública. Então, eu agradeço muito a Daniele pela confiança, agradeço muito a vocês pelas contribuições, e agora eu gostaria de convidá-las, né, e agradeço a quem está aqui conosco, acreditando em um projeto de educação antirracista, né, mesmo que comece na escola em Barra do Pujuca, mas que não só lá, mas que se estenda para outros espaços. Afinal, nós estamos aqui nesse intuito, né, de caminhar com esse propósito. Então, gostaria de convidar a professora Jocineide e a professora Telvira para entrar em outra reunião, já está lá o link, e a gente fazer essa ata, se não tiver mais nenhuma consideração por enquanto. Aí, na volta, a gente conversa mais um pouco. Tudo bem? Assim, por mim, nem teria uma reunião à parte, porque o trabalho de Dani, sabe assim, está aprovadíssimo, mas se quiser, pelo ritual, a gente vai lá na sala. Todos receberam o link? Eu mandei o link da sala, da reunião. Onde está o link? Que eu não estou vendo. Mandei para o e-mail. No e-mail, João. Mandou no e-mail, né? Peraí. Aí eu vou parar a gravação aqui, tá bom? Aí quando vocês retornarem, a gente grava de novo.